você sai de uma carreira técnica, eu também sou engenheiro, né? Mas você sai de uma carreira ou de uma formação técnica, vai para grandes corporações, depois vai para empresa menor, startup, etc. Como que você enxerga isso assim? Você acha que tem alguma fórmula, algum roteiro? Na semana passada eu tive um camarada da minha empresa, um moleque muito bom lá, que recebeu uma proposta de uma grande empresa, de um grande banco para ir trabalhar e tudo. E é difícil dar conselho porque eu nunca tive do lado das grandes corporações, né? Você acha que na vida assim tem um roteiro perfeito? Ou se você pudesse voltar atrás, você estaria empreendendo desde o início ou não? Como é que você enxerga? Não, eu acho que a primeira resposta é que não existe um roteiro perfeito, né? Ou certo e errado. Não é tão maniqueísta como isso. Mas eu acho que você tem que ter intencionalidade em todas as suas decisões. E eu sempre tive essa intencionalidade de ter um North Metric goal, assim, sabe? Eu sempre tive um objetivo e por mais que eu adequasse ele direcionalmente, um pouco para cá, um pouco para lá, eu sempre sabia qual era o caminho que eu queria seguir. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu sempre quis uma trajetória financeira, sempre tive habilidade, aptidão e predileção também. Então, o que eu tinha de faculdades possíveis? Eu tinha administração, economia, acho que isso, né? Contabilidade e uma engenharia da vida. Por que eu escolhi engenharia? Porque eu entendi, pelo menos pela minha intencionalidade dos meus, do que eu deveria fazer, que a engenharia me daria um campo mais aberto de opções, de possibilidades e, acima de tudo, treinar competências que me seriam úteis em qualquer trajetória. Então, na engenharia, você aprende a ter um olhar mais técnico, mais pragmático, mais objetivo, você tem que aprender a fazer contas, analítico pra caramba. Você tem que ter uma forma de pensar sistêmica, você tem que saber pegar problemas mais complexos, quebrar em problemas menos complexos e endereçar cada um deles, porque se você resolve os problemas menos complexos, consequentemente o mais complexo estará resolvido também. Ele te dá como trabalhar com menos recursos, de forma mais otimizada. Então, assim, eu identifiquei que me daria competências que me seriam úteis se eu quisesse continuar num caminho de engenharia mesmo e mudasse ali meu direcionamento, ou que eu quisesse, de fato, seguir naquela direção que eu tinha previsto. A engenharia também te ajuda, te ensina a aprender, né? Você aprende a aprender. Porque quem faz cálculo 1, 2 e 3, você aprende qualquer coisa. Total. Álgebra linear. Exato, né? Então, pelo menos aprender. Hoje eu digo, eu não sei tudo, ninguém sabe, mas se eu preciso fazer alguma coisa que eu não sei o caminho, eu vou saber como adquirir as competências, nem que seja perguntar para as pessoas certas, né? Então, a minha decisão ali de ir para um caminho de engenharia teve uma intencionalidade por trás. Quando eu estava saindo da engenharia, né, quando eu estava me formando, eu prestei vários processos de trainee, eu estava em Belo Horizonte, eu pensei assim, a área financeira, não tem muitas empresas em BH com a área financeira muito robusta. Normalmente elas estão aqui em São Paulo. Então, já comecei a olhar empresas que pudessem ter programas de trainee aqui em São Paulo. Que eu falava, se eu quero área financeira, eu vou ter que ir para São Paulo. Isso daqui já estava meio que provisionado na minha cabeça. Então, passei em alguns processos de trainee e falei, como eu quero desenvolver uma competência técnica em finanças, nada melhor do que ir para o sistema financeiro, que é onde você sai de lá, cobra criada. Então, também, de todas as empresas que eu passei em trainee, eu escolhi vir para o Itaú Unibanco, e na época, até interessante que quando eu trabalhei no Itaú, não existia banco digital. Era quando os maias e os astecas chamavam táxi com a mão na rua, sabe? Então, também não tinha banco digital. Uma das métricas mais relevantes que a gente divulgava no conference call de resultado era o número de agência. O que é um absurdo, porque é alto CAPEX para abrir, alto OPEX para manter, o cliente entra puto, sai mais puto ainda. Não faz o menor sentido, Mas não tinha outra opção, né? Não tinha, era um mundo que não existia. Então, eu falei, gente, o melhor lugar para eu aprender, eu já tive uma base técnica muito boa, agora eu quero ter uma base que também vai ser técnica, mas complementar ao que eu quero, que é uma trajetória financeira, de finanças. Então, eu fui para o banco. Então, assim, foram sempre decisões que eu fui criando um racional, que podia até estar errado, né? Não estou falando que o racional que eu tinha era sempre o correto, mas eu, pelo menos, tinha algum racional ancorando a minha tese, as minhas decisões.
Então, por isso que eu falo, não existe caminho certo ou um playbook, faça isso, depois faça aquele outro. Eu sempre usei as empresas grandes muito como escola. Então, não só a escola técnica deixa eu aprender os processos que já funcionam, o que já existe, que é bom e que não é, mas eu acho que escola comportamental também. E não à toa eu sou tão crítica do home office, porque eu tenho consciência de que 98% do que eu sou como profissional foram as pessoas às quais eu estive exposta ao longo da minha trajetória. E exposta por observação. E você não faz essa observação se você está em uma casa e o seu chefe, muito mais experiente, muito mais sênior que você, está a quilômetros de distância. Então, eu acho que quem perde mais com o home office são as pessoas mais júniores que perdem essa oportunidade de fazer o que eu fiz, que era observação. Lá no Itaú, eu até sempre conto esse caso, que eu entrei como trainee, que era um negócio que era um programa super... concorrido pra caramba, né? Super concorrido, sei lá, 55 mil candidatos para 20 vagas. Era um negócio bem restrito. E eu terminei na área de relações com investidores, que também é uma área super atrativa, né? De alto capital intelectual e bem vista. E eu pedi para fazer atas do banco, do conselho do banco. Eu, como trainee... pedi para fazer as atas do conselho. Eu falei, aí todo mundo, eu lembro que na época os outros trainees até meio que deram uma zoada, assim, putz, mas você vai fazer ata, que, né, um negócio pouco sofisticado. E na época não tinha Cloud, né? Talvez se tivesse Cloud eu ia ter que fazer café, eu ia ter que, sei lá, engraxar sapato, alguma coisa eu ia fazer para dar um jeito de estar ali naquele ambiente. Porque, de novo, qual que era a chance de uma mera trainee que acabou de formar, não tem muita coisa para agregar numa discussão dessa, e nem ser visto, né? De estar numa sala com as pessoas, os conselheiros de um dos maiores bancos da América Latina. Eu identifiquei que era fazer ata. E, de novo, se existisse Cloud na época, eu ia identificar outra coisa. Então, eu ficava lá observando os comportamentos, a forma que eles se colocavam, a oratória. Tem sempre o que bate, o que assopra, tem o que não fala nada, mas manda mais. Tem uma dinâmica de poder ali que, se eu tivesse na minha casa de home office, eu não poderia me colocar, eu não poderia estar exposta a isso. Então, eu usei sempre as grandes empresas que eu passei como escola, de novo, técnica, porque tem muitos processos já bem sedimentados, ferramentas que funcionam, sistemas e tudo mais, mas também como uma escola de comportamentos, de como agir, de como pensar, como é que as pessoas mais experientes que eu pensavam, que já tinham vivido muita coisa, o que fazer, o que não fazer, porque também você aprende o que não fazer. Você olha uma pessoa que age de uma forma que você não concorda, você fala, eu não quero ser esse tipo de líder. Então, até para você aprender o que você não quer ser ou ser visto como, é importante você estar exposto a esse tipo de pessoas também. Então, eu sempre usei empresa grande como escola, não tinha necessariamente no meu caminho, eu vou empreender um dia, eu estarei numa startup, numa empresa pequena. Mas eu cresci com isso. Meus pais são empreendedores, só que são os empreendedores por necessidade, sabe? Aqueles empreendedores que lá atrás, época de hiperinflação. Então, meus pais sempre foram empreendedores. Eu cresci vendo de perto o valor do trabalho duro, o fato de que o mundo não deve nada a você. Se você não levantar e correr atrás, não vai vir. Trust me, não virá, não vai cair do céu. Deus ajuda, mas você tem que fazer a sua parte. Então, como eu cresci muito próxima disso, trabalhando junto com eles, ali porque também não tinha muito dinheiro para ficar contratando vários funcionários. Então, para mim, era natural esse caminho, ainda que não estivesse lá definido, olha, eu vou primeiro ficar em tantas empresas grandes, depois eu vou entrar em uma startup que vai ser vendida, porque, de novo, eu tinha o direcional, a minha intencionalidade era sempre com o direcional. Agora, à medida que as oportunidades se apresentavam à minha frente, aí eu tentava ancorar alguma racionalidade ali no processo decisório, com o que eu tinha de conhecimento naquele momento, mas eu acho que é isso, assim, se eu pudesse definir, dar um conselho ou definir o que sim eu acho que é certo, é você ter um direcionamento, porque senão você não sabe para onde você está indo. E que você seja
apaixonado pelo direcionamento o suficiente para ficar firme nele, mas flexível o suficiente para se deixar ajustar a rota de acordo com novas informações que se apresentam no seu caminho. Porque inflexibilidade não é sinônimo de inteligência, né? Você tem que saber adaptar com as informações novas que aparecem.